Lucas 15, tá? Você que tem Bíblia e quiser abrir, abre aí, Lucas 15. Eu vou falar sobre o filho pródigo, tá? Vou falar sobre o filho pródigo. Mas para falar do filho pródigo, gostaria de dar um panorama aqui para vocês do de como é que estava a circunstância. Jesus está em Jerusalém, Jesus está ensinando, como ele sempre fazia, ele estava sempre ensinando. O seu ministério está em plena atividade, né? O seu ministério está ativo, está forte, está em plena atividade, está pujante. Já existe uma perseguição contra ele, já existe uma perseguição para o matar, o pessoal já está conspirando para matar ele, o pessoal já está conspirando para prender ele. E ele está ensinando e ele resolve ensinar através de parábolas, né? Então Lucas 15 é uma sequência de 3 parábolas aí. E essas parábolas são parábolas muito conhecidas e tal. E eu vou fazer uma releitura dessas parábolas aqui. Marco Antônio, Deus abençoe, querido. Eu vou fazer uma releitura dessas parábolas aqui, meditando com vocês passo a passo aí. Então vamos lá, Lucas 15, do 1 ao 10. Versículo 1 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Primeira coisa que eu queria... Luiz Carlos dos Santos, bom dia, Deus abençoe. Primeira coisa que eu queria ver com vocês aqui é o seguinte: qual que é a plateia para que Jesus está falando? A plateia para que Jesus está falando é publicanos e pecadores. Tá? Publicanos, pecadores. E também está falando, versículo 2, também está falando para fariseus e escribas. Tá? Então, quem que é publicano? Publicano eram os judeus que estavam do lado de Roma. Publicano eram os judeus que estavam do lado do governo. Eles aliançaram com Roma e se corromperam, os cobradores de impostos. Pecadores eram todo mundo que vivia uma vida desregrada, uma vida de devassidão. Fariseus eram os religiosos, eram uma classe religiosa, não eram sacerdotes, eles eram uma religião independente do sacerdócio, e eles acreditavam que eles alcançariam a salvação através da obediência da lei mosaica. Fariseus, eles acreditam que eles alcançariam a salvação através da obediência ao pé da letra da lei mosaica. Então tinha que obedecer a letra literalmente, obedecer a lei mosaica literalmente. Esses são os fariseus. E os escribas, eles eram também uma classe intelectual, uma classe de elite, né, e que andava junto com os fariseus e andava junto com a elite. Então, como os fariseus também se consideravam acima do povo, porque eles eram obedientes à Torá, eles eram religiosos, eram fanáticos religiosos, né? Os escribas também andavam com essa classe intelectual. Os fariseus, por exemplo, eles ensinavam nos templos, nos cenáculos. E tem uma diferença entre os cenáculos e templo. O templo é aquele templo de Salomão grandão. Os cenáculos eram várias, vamos falar assim, igrejinhas que tinham espalhado pela Palestina toda, das quais era ensinado a Torá, né? O que hoje seria a sinagoga. Então são coisas diferentes. Estou explicando isso para quê? Porque para você entender para quem que Jesus está falando essa parábola, né? Então Jesus, ele só vai transmitir uma informação por conta do público que está ouvindo. Ele quer falar com aquele público. Então o público é publicanos, pessoas que se renderam a Roma por questão de sobrevivência, pecadores, fariseus e uma classe intelectual. Fariseus fanáticos religiosos, uma classe intelectual, né? Então aí Jesus começa dizendo algumas coisas assim que não fazem o menor sentido. Jesus diz coisas que não fazem o menor sentido e que vai chocar essas pessoas que estão ouvindo. Jesus começa dizendo o seguinte, versículo 3: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que a venha achá-la? Bom, primeira palavra que Jesus conta
já é uma parábola um pouco absurda. Eu já vi muitos irmãos falarem sobre a parábola das 100 ovelhas, mas eles falam da parábola das 100 ovelhas dizendo que as ovelhas estavam presas no aprisco. Tem até um hino, né, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Não, a Bíblia aqui está dizendo que não está no aprisco. Primeira coisa, o que é aprisco? Aprisco é local que guarda a ovelha. Como se fosse assim como o curral é para a vaca, Comunidade Livre em Cristo, Deus abençoe. Assim como o curral é para a vaca, aprisco é para a ovelha. E aí o hino fala que as ovelhas estavam juntas no aprisco. Mas na palavra de Deus aqui no versículo 4, está dizendo o seguinte: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Mas é completamente diferente você deixar 99 ovelhas guardadas no aprisco, ou você deixar 99 ovelhas no deserto, né? Completamente diferente. Num lugar, num momento, no aprisco, as ovelhas estão protegidas e guardadas. No outro, estão à mercê de qualquer predador, à mercê de qualquer coisa. Vamos continuar aqui. E achando-a, põe sobre seus ombros jubilosos, versículo 5, versículo 6. E chegando em casa, convoca os amigos vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus ele tá fazendo uma pergunta, né? Que homem dentre vocês, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa 99 e vai procurar uma? Sabe qual que é a resposta do público, do fariseu, do escriba? Sabe qual que é a resposta desses caras? Nenhum homem faz isso. Nenhum homem em sã consciência larga 99 ovelhas no deserto e sai procurando uma. Ninguém faz isso. Ninguém, por causa de uma, coloca em risco a vida de 99. Ninguém. Está entendendo isso aqui, querido? Ninguém faz isso. E Jesus está dizendo o seguinte: eu faço isso. Eu faço isso. Eu corro riscos. Eu corro riscos. Eu corro risco de buscar uma ovelha perdida, porque aquela ovelha perdida vale para mim tanto quanto. Aí ele conclui aqui, ó. Ele conclui: digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos. Jesus está provocando aqueles caras. Jesus está dizendo o seguinte para aqueles caras: aquilo que para vocês não tem valor, para mim tem. É isso que Jesus está dizendo para fariseus, publicanos e pecadores. Jesus está dizendo assim: existem ovelhas perdidas por aí que vocês não buscariam elas, que vocês não iriam atrás delas. Vocês não iriam atrás delas. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou aquele que vou atrás das outras ovelhas. Eu sou aquele que vou atrás delas. Ah, mas você colocou 99 em risco. Coloquei porque eu arrisco, eu ponho tudo, eu arrisco a minha vida, eu arrisco o meu tudo por causa de uma ovelha. Eu arrisco. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Jesus falou assim: eu ponho tudo no jogo por causa de uma ovelha. Eu ponho tudo. Vocês põem tudo? Claro que a resposta deles é: não, a gente não põe tudo. A gente
A gente, o que você está fazendo é uma absurdidade. Ninguém põe tudo. Jesus está falando, pois é, prazer, sou Jesus, eu sou o cara que põe tudo. Eu ponho tudo para buscar uma ovelha perdida que ninguém dá valor, que todo mundo já deu. Não, não, perdeu, foi. Segura as 99. Jesus fala, não, deixa as 99 aqui, eu vou atrás dela. Mas você vai correr risco, eu corro risco. Eu sou Deus, eu quero, a ovelha é minha, eu vou buscar ela onde ela estiver. O que a gente aprende com isso? Eu não sei onde você está, mas Jesus está te buscando. Jesus está te buscando. Jesus te ama. Ele corre riscos para te buscar. Ele está te buscando. Abra o coração. Não resista. A Bíblia fala que quando Jesus pega essa ovelha, coloca nas costas e traz, ele vai se alegrar junto com seus amigos. Os amigos até acham estranho, né? Oh, meu Deus, que milagre, trouxe a ovelha perdida. Que bênção, glória a Deus. Mas a parábola continua, Jesus continua provocando os fariseus e os publicanos. E aí então ele já falou da parábola da ovelha perdida, agora ele vai falar da dracma. Ele já falou da ovelha perdida, agora ele vai falar da dracma. E o versículo 8 diz assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Vou repetir. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim digo-vos que há também alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui eu vou entrar numa passagem um pouco mais polêmica, porque é o seguinte: dracma era o peso de um dia de serviço da pessoal daquela época, né? Na época de Jesus. Dracma era uma moeda, e essa moeda tinha o peso de um dia de serviço do pessoal daquela época. Quando você vai na internet procurar, buscar informações, você vai em alguns livros que não são livros tão assim dignos de confiança, eles vão dizer para você pegar o dia de serviço daquela época e comparar com o dia de serviço braçal de hoje. Mas a gente não pode fazer essa comparação, porque em 2020, o homem já conquistou muitos direitos trabalhistas. E nessa época não existe nenhum direito trabalhista. Então a dracma não dá para você pegar, é o dia de serviço braçal do cara. Não é. Não é, desculpa. Hoje em dia tem consolidação das leis do trabalho, CLT, tem direito trabalhista, tem direito civil, tem um monte de direito, tem Organização Mundial de Direitos Humanos. Não é a mesma coisa um dia de trabalho hoje com um dia de trabalho da época de Jesus. Então uma dracma, um dia de trabalho de um serviço, de um braçal hoje, sei lá, 100, 150, 50, 70 reais. Isso hoje, né? Na época de Jesus, não tinha como ser isso nunca. Estudos apontam, os estudos mais sérios vão apontar uma realidade mais inóspita. Por exemplo, existem hoje milhões de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Milhões de pessoas hoje vivem com menos de $1 por dia. É por aí o negócio, é por aí o valor de uma dracma. Mas existe um estudo muito sério feito em cima do valor da dracma, que mostra que o valor da dracma é perto de 16 centavos de dólar. 16 centavos de dólar. Isso nos dias de hoje. Isso não daria nem R$1. Não daria nem R$1. Né? Se bem que as moedas eram feitas de ouro, de prata, de cobre, de latão, de bronze. E o que Jesus está tentando explicar aqui, nesse momento, é que ele vai atrás de coisas que não têm um valor exato para as outras pessoas. Assim, uma ovelha se perdeu. Perdeu o valor. Saiu das 99. Não vale a pena largar 99 no deserto e buscar uma. Agora ele está falando de uma mulher que tem 10 dracmas. O que eu consigo entender dessa passagem aqui da dracma, do peso do trabalho de um dia, não sei o que, é que era uma coisa assim de que cada dracma deveria ter um valor de um dia de trabalho daquela época, um valor ridículo, ridículo.
Essas dracmas, elas têm valor sentimental para a mulher. O que nos leva a entender e ver que na região da Síria, na região da Palestina, criou-se um hábito de usar uma diadema com dracmas. As mulheres já devem ter visto isso, uma tiarinha que é colocada com dracmas. E isso ficou muito comum, você vê nos filmes que o pessoal procura retratar a época de Jesus, você vê essas mulheres com uma tiarinha, com uma fita, não sei o que e tal, e ali tem 10 moedinhas. E essa tiara com 10 moedinhas é uma tiara de valor. Mas um valor sentimental, um valor assim, que você tem a sua tiarinha para você colocar, não sei o que e tudo mais. E tudo indica que essa mulher, ela perdeu uma dessas moedinhas dessa tiarinha, dessa tiara que ela coloca. Porque isso não tem valor comercial, isso tem valor sentimental. Então Jesus diz assim: qual que é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca até achar, e achando convoca as amigas dizendo: alegrai-vos comigo porque achei a dracma perdida. Jesus está dizendo o seguinte: para a sociedade, essa dracma perdida não tem valor nenhum. A sociedade não liga. Mas Jesus liga. Jesus liga. Jesus, ele está dizendo o seguinte, que ele mexe na casa inteira, ele tira os móveis do lugar, ele varre a casa, ele cria uma mobilização, e quando ele acha a dracma perdida, ele chama a gente para fazer festa, e as pessoas e a sociedade fica até sem entender, mas está fazendo festa com uma coisa que não tem valor social, não tem valor social, tem valor para mim. Eu me importo. Eu me importo com uma dracma perdida. Eu me importo com uma ovelha perdida. Eu me importo. Eu deixo 99 no deserto. Eu mudo todos os móveis de lugar. Mas não tem valor, não interessa, a dracma é minha. Eu quero achar a minha dracma. Eu quero de volta a minha dracma. Se hoje trabalhador já não tem valor, imagina na época de Cristo. Né? Eu quero a minha dracma, eu terei a minha dracma, eu vou mudar todos os móveis de lugar, eu vou varrer, eu vou prestar atenção em cada... Querido, se tivesse valor não perdia. Ninguém perde nota de 100 reais. Nota de 100 reais você guarda no lugar mais escondido, guardado da sua casa, querido. Você perde moedinha que não tem valor. E essa moedinha só tinha um valor porque ela pertencia a uma tiara. Por isso ela tinha um determinado valor, porque ela pertencia a um outro objeto, num outro contexto. Por isso que ela tinha um valor sentimental, porque aquela tiarinha tinha 10 dracmas, se perdesse uma ficava desconexo, ficava faltando negócio. Então eu preciso dessa dracma. Não é a dracma em si, é a tiara, é o objeto, é o contexto. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que para o mundo você não tem valor nenhum, mas Deus movimenta todos os móveis da casa, Deus movimenta as circunstâncias, Deus afasta coisas, muda tudo para poder achar você. A sociedade fala, não tem jeito, mas que droga isso, que porcaria, isso não tem o menor valor, velho. Não tem, mas é meu, eu quero, eu vou achar e eu vou colocar de volta na onde eu sempre sonhei que deveria estar. Deus está te alcançando, hein? Deus está te buscando aí. Fica ligado aí, Deus está falando contigo. Até que ele chega, Jesus então explica a parábola das 100 ovelhas, explica a parábola ele fala a parábola das dracmas, e ele está falando isso para quem? Para os fariseus, que para os fariseus todo mundo é lixo. Para o fariseu todo mundo é lixo, só eles são bons, só eles são santos, só eles estão certos. E ele está falando para os fariseus, eu sou o cara que vai atrás de uma ovelha perdida. Eu sou aquele que movimenta tudo para achar uma dracma. Os fariseus ficam, não tem o menor sentido, não tem valor isso. Você é louco? Sou louco. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Se você está achando que o que a gente está falando é loucura, você está no estado que perece.
né? Jesus, ele já, né? Aí Jesus chega na passagem na parábola do filho pródigo, e aí ele começa a contar essa parábola, e aí acaba com o raciocínio dos fariseus e dos escribas, acaba com o raciocínio de todo mundo, porque o que Jesus propõe nessa parábola é escandaloso. E ele diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Bom, vamos por partes. Jesus começa a contar que tinha um homem muito rico, um fazendeiro, que tinha fazenda, tinha 2 filhos, e o filho mais novo chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança porque eu quero sair fora, quero ir embora. E o pai, isso, quando o Jesus ele propõe isso para fariseus e publicanos, Jesus está escandalizando o publicano, o fariseu. Por que Jesus está escandalizando? Porque filho nenhum pede herança em vida. Filho nenhum tem o direito de fazer isso com o pai. Ainda mais um filho judeu, que cresceu com o conhecimento do respeito que ele deve aos pais. Por que ele cresceu com esse conhecimento do respeito que deve aos pais? Porque ele foi instruído dentro da lei judaica, dentro da lei mosaica. Ele foi instruído dentro da Torá. E a Torá, ela exige que você respeite seus pais. Então, quando ele pede a herança, ele tá dizendo o seguinte: para mim você não significa mais nada, você morreu, eu quero a minha parte, me dá logo a minha parte, eu quero ir embora, eu não suporto vocês aqui. Então o fariseu ouve isso e já fica assim: peraí, que filho é esse que pede herança do pai em vida e o pai dá? Agora, para o pai repartir a herança, pensa comigo, o pai ele não consegue repartir a herança tendo toda o seu patrimônio em bens. Ele tem que vender os bens. Tem que vender os bens. Tem que calcular qual é a parte de cada um. E tem que entregar a parte do rapaz que pediu herança para ele. E a parábola está dizendo que o pai fez isso. Que o pai dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu eles à fazenda. E poucos depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra. Como é que o filho ajuntou tudo? Ele só juntou tudo porque houve venda. Vendeu, queimou aquele negócio. Então o filho pega a parte dele, queima e aí ele sai. Isso para o judeu é uma heresia. Ele sai e ele começa a viver dissolutamente e gasta tudo, né? E aí então é isso que está acontecendo, né? E aí esse menino ele perdeu tudo, ele começou a passar fome, chegou para uma pessoa, falou: estou passando fome. Essa pessoa indicou para ele cuidar de porco e comer e cuidar de porco. E esse menino, cuidando dos porcos, ele tinha tanta fome que ele tinha vontade de comer a comida do porco. Então, para o judeu, tem outro detalhe: o judeu, o porco é um animal imundo. Então, para o judeu ter que cuidar de porco, lidar com porco, é uma coisa muito humilhante. Mas o menino foi e ele perdeu toda a fazenda dele, todos os bens dele, e ele foi e ele está lá cuidando de porco e com vontade de comer a comida do porco. Vamos continuar. Aí o menino ele começa a lembrar da casa do pai dele. Ele fala: meu, os funcionários do meu pai vivem melhor que eu. Aí ele diz assim, versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilhe-o, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés.
Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos, porque esse é meu filho. Estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, agora entra o filho mais velho em cena, o filho voltou, se humilhando, reconheceu que tinha que voltar para a casa do pai, sem a prerrogativa de filho, ele queria ser só um funcionário, mas quando chega lá o pai recebe ele como um filho. Não, você não é funcionário, você é filho. Você é filho, você é amado, você não tem noção do quanto você é amado. Você não entra na casa do pai para ser funcionário, para ser serviçal, você entra para ser filho. E o pai abraça ele, e o pai recebe ele, e o pai coloca anel, coloca alparca, anel, tem uma simbologia muito forte de patriarcado, de herança e tal, retoma novamente parte da herança, né? Uma coisa louca. E aí então o filho, o pai manda matar um cordeiro e tal, e fazer festa e churrasco. O filho mais velho, 25, o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o filho mais velho se indignou, não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, discutia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que dispersou os teus bens com meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse, e o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. O filho mais velho fica morrendo de ciúmes, porque o mais novo volta, que tinha feito essa grande meleca, né? Volta, o pai recebe ele alegre e tal, mata o ovelha. O filho mais velho fica: pô, mas eu tô a vida inteira aqui, você nunca fez isso. Você nunca fez isso comigo. Eu sou o que te obedece. E o pai chega pro filho mais velho e fala assim: a necessidade de se alegrar porque ele estava morto, ele voltou à vida. Agora, quanto a você que está reclamando, que está aqui, você não entendeu nada. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Você que não sabe usufruir de tudo que Deus tem colocado para você. Mas Jesus está falando isso para fariseus, publicanos, pecadores, escribas. Jesus está falando isso para causar um choque. Por quê? O que a lei mosaica, o que a Torá fala para você fazer com um filho igual esse filho aqui que foi embora? O que a lei de Moisés fala para você fazer com um menino desse, que faz o que ele fez? Sabe o que a lei de Moisés fala? Eu vou ler para vocês. Deuteronômio 21, 18. Coloca aí, pastor César. Deuteronômio 21, 18. Olha o que a lei fala. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o eles, não lhes der ouvido, então seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte, e o tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Não sei se vocês entenderam, mas a lei de Moisés manda catar um filho desse, levar para o ancião apedrejar ele até a morte. É isso que a lei de Moisés manda fazer. Então, quando o fariseu está ouvindo uma coisa dessa, de um filho que invoca a morte do pai em vida, pega suas coisas e vai embora, e perde tudo, e volta humilhado. Quer dizer, quando o filho desobedece o pai e já fala: eu quero minha herança, ali já era suficiente para o pai pegar o filho e levar para os anciãos para poder apedrejar o filho. Já é suficiente. Quando o fariseu ouve isso, fala: esse menino tem que morrer. Esse menino tem que morrer. Esse menino tem que morrer. Tá, mas vamos continuar ouvindo. Aí o menino não morre. O pai
Divide a herança. Na cabeça do fariseu isso é um absurdo. Divide a herança. Pega a herança e vai embora. E o fariseu está ouvindo. O menino volta. O fariseu está ouvindo. O pai perdoa. O fariseu tá que não se aguenta, velho. Eu falei, isso é um absurdo, cara. Que absurdo. Esse moleque tinha que morrer. Esse moleque... Matar esse moleque. Aí Jesus pegou assim: há necessidade de se alegrar por esse cidadão que se arrependeu, por esse filho que se arrependeu. Ele é filho também. Há necessidade de se alegrar. E quanto a você que está bravo, que quer a morte dele, quanto a você que está inconformado, está achando isso que eu estou falando um absurdo, eu sou assim. Eu amo você, você é filho e ele é filho também. Você que está reclamando, que achando que tinha que matar ele, reclamando de mim que não te abençoo, você não entendeu ainda, tudo que eu tenho é seu, é só uma questão de você assumir uma postura dentro do lar mais proativa e usufruir daquilo que eu tenho colocado para você. Você não usufrui, você prefere o peso da lei em vez de usufruir da leveza da vida. Você prefere o peso da religião em vez de usufruir de um churrasco, de uma leveza, de uma... Não, você prefere o peso da lei, porque você acha que Deus está no peso. Deus não está no peso. Deus está na própria vida, querido. Com isso eu não estou justificando pecado nenhum. Porque o pecador só é justificado no sacrifício de Cristo. Mas Cristo está dizendo, eu sou esse tipo de pai, eu sou esse tipo de pessoa que perdoa, que dá, que permite e que está de braços abertos. Eu permito que o meu filho vá embora e eu estou de braços abertos para receber ele, para que ele possa acordar. Meu Deus, a hora já passou. A lei mandava matar, Jesus recebeu de braços abertos. Eu só queria fazer uma última conclusão aqui, um fechamento, dizendo o seguinte para vocês. As religiões que acreditam em reencarnação, né? Existem muitas religiões no mundo que acreditam em reencarnação. Inclusive na época de Jesus existia muitos judeus que acreditavam em reencarnação, né? E o que a Bíblia propõe não é a reencarnação. Existe muita coisa comum entre o cristianismo e o espiritismo. Tem coisa comum, em comum. Uma das coisas em comum, o espiritismo acredita que não termina na morte. E o cristianismo também acredita que não termina na morte. O espiritismo acredita que quando morreu continua alguma coisa. O cristianismo também acredita que morreu continua alguma coisa. Então, pontos em comuns. O espiritismo acredita que você depois reencarna de novo. O cristianismo não diz que reencarna, diz que ressuscita. Ressuscita. Que volta à vida, mas volta no mesmo corpo, não em outro corpo. O espiritismo acredita que é outro corpo. O cristianismo, aliás, a palavra propõe que Jesus ele fala de ressurreição. Ressurreição é no mesmo corpo, né? Tanto é que Jesus morre e volta no mesmo corpo. Tessalonicense fala que os que ressuscitarão primeiro. Mas, sob uma visão espírita de reencarnação, e aí existem muitas religiões que acreditam nisso, tem os hindus, né? As religiões indianas que acreditam em reencarnação. Então imagina o seguinte, quando você acredita em reencarnação, você acredita em karma, porque você está passando nessa vida situações que você tem que passar por causa de vidas passadas. Então se você está sofrendo agora, você está sofrendo por causa de vidas passadas, né? Essa é a lógica espírita, que explica miséria no mundo, a desgraça e tudo mais. Então, você foi ruim na vida passada, nessa vida você vai sofrer. Mas nessa parábola, a gente vê o seguinte, que esse menino tinha uma vida boa, de repente ele foi parar cuidando de porco. Sobre a ótica espírita, isso é karma. É karma. O que é o karma? Karma é uma espécie de destino obrigatório
da vida dessa pessoa pelas consequências que ela fez em outra vida. E a China é um país espírita. E eu tive contato com uma informação que eu fiquei muito espantado, porque existia um costume na China até o século passado, que se você visse uma pessoa morrendo afogada, você não poderia salvar ela, porque se ela está morrendo afogada, é karma, ela tem que morrer afogada. Ela tem que morrer afogada. Por quê? Porque o destino e a vida levou ela até aquele momento. Então, se ela está lá morrendo afogada, chegou a hora dela, tem que morrer. Então, os chineses alguns chineses, não todos, eles não salvavam pessoas que estavam morrendo afogadas, porque eles entendiam que aquilo era o karma delas, era o destino delas. Então, eles só assistiam e dá tchau. Não tem o que fazer. Então, isso é karma, né? Então, sobre a ótica espírita, você veria essa situação do menino parar com os porcos como karma. Você foi ruim na outra vida, agora você vai cuidar de porco, o que para você é uma coisa horrorosa, né? Para um menino era uma coisa horrorosa. Mas é tão louco esse negócio, porque se você for um espírita da Índia, né? Tem 1 milhão de deuses, daquelas religiões com 1 milhão de deuses, onde até os animais são deuses, então o espírita tradicional teria que dizer o seguinte, falar, isso aí é karma, você tem que ficar aí mesmo. Pode ficar aí, porque a gente só pode fazer um assistencialismo, a gente não pode fazer uma justiça social. Tem que fazer um assistencialismo. Por isso que o espírita faz bastante assistencialismo. O espírita gosta de dar uma comidinha ali, não sei o quê, mas ele não vai provocar uma justiça social. Então, dá uma comidinha pro cara se manter ali, para ele poder passar por essa prova que ele tem que passar. Então, para o espírita tradicional, aquilo é karma. Você foi parar aí? Então é aí mesmo que você tem que ficar. Pode ficar aí. Eu vou te ajudar aqui. Tá um miojo aí, tá um arroz aí, tá não sei o quê. Mas fica aí. Você tem que ficar aí porque você foi mal. Se você fosse um espírita indiano, você estaria tendo o privilégio de cuidar de deuses, porque lá animais são deuses. Então você estaria cuidando de divindades. Então você deixaria de entender aquilo como um lugar horroroso, e você passaria a ter que entender aquilo como um lugar de privilégio. Isso aqui não é um lugar horroroso para cuidar de povo, é um lugar de privilégio. Você está cuidando de divindades, são deuses. Segundo religiões indianas, os animais são deuses. Então, você teria que sair desse pensamento de desgraça para o pensamento de privilégio. Outra linha espírita, que lá na Índia também, acredita que os humanos encarnam em animais. Então, de repente, você poderia estar cuidando, você poderia estar tendo o privilégio de cuidar de alguém da sua família. Sua mãe, seu tio, sua avó, né? Estou tendo o privilégio de cuidar da minha família aqui agora. Então, aquilo também seria uma questão de, além de karma, privilégio, né? E isso é muito louco, queridos. Milhões de pessoas acreditam nisso. Milhões. Né? Karma. Nessa vida você passa o que você fez de ruim na vida passada. O que é que Cristo fala a respeito disso? Cristo diz o seguinte, que aquele jovem que estava cuidando dos porcos, ele se lembra da casa do pai dele. Existe um lugar chamado casa do pai. Aquele jovem se lembra da casa do pai. E ele percebe que ele tem a possibilidade de sair daquele lugar. Ele não precisa ficar preso naquele lugar, porque não tem karma nenhum. A palavra de Jesus para aquele jovem, se Jesus encostasse ali do lado do chiqueiro, diria assim, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Não, eu fiquei sem comer, eu estou aqui. Você mora na onde, filho? Não, meu pai não é rico. Volta para casa do seu pai, querido. Volta para casa. Sai daí. Aí não é teu lugar. A palavra de Jesus é essa. Não tem negócio de karma. Sai daí, desse lugar horroroso que você se enfiou. Volta para casa do seu pai, com o coração arrependido, contrito, baixa a bola, se humilha,
você é filho. Você não precisa cumprir uma pena que não existe. O Espírito Santo está aí a todo momento para falar com você. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito. Quem convenceu esse jovem de sair de lá? O Espírito é que convence. É o Espírito que está convencendo você agora, dizendo para você: sai desse ambiente, sai desse lugar, sai de perto dessas pessoas, sai daí, você não tem nada a ver com isso, você é filho. Você é filho. Que negócio de karma tem que ficar aí, morrendo no chiqueiro, sobre a interpretação de alguns. Vão dizer que é privilégio, outros vão dizer que aquilo é Deus na sua vida, outros vão dizer que aquilo é seu karma, outros vão dizer que aquilo é seus parentes. A palavra de Jesus é: sai daí, velho, sai daí, meu filho. Você é filho, querido. Você tem sangue de Jesus nas suas veias. Você tem a selo da promessa, você tem a marca de Deus na sua vida. Esse ambiente não é para você. Eu quero te restaurar, eu quero te devolver tudo aquilo que você um dia já teve, toda alegria, toda paz, toda tranquilidade, os abraços. Quero restaurar os abraços, quero restaurar sorrisos, quero restaurar dignidade, quero restaurar. Sai daí, volta lá. Deus abençoe a todos vocês. Feche seus olhos, vamos orar.